Essa aqui é a segunda tentativa, nossa, de gravar. Nossa, que raiva. Eu tava, já tinha uns 2 minutos de vídeo que eu tava gravando e aí eu recebi uma ligação, aquela de empresa, sabe? Nossa, que raiva, que raiva, que raiva que eu passei. Que ódio, nossa, que ódio, que ódio. Porque tava tudo tão certinho e eu mandei os agradecimentos e tal por causa do livro. E eu tô deixando aqui toda a minha raiva contra ligação de empresa 303. Olha, gente, odeio, odeio, não gosto, não gosto. Nossa, me tirou a paciência. Mas agora voltando, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja a hora que você estiver vendo este vídeo. Hoje eu queria trazer um, assim, um livro que eu levei 2 anos para começar a ler, né? Eu tomei coragem para ler esse ano. É o segundo livro que eu tô lendo, né, este ano, né? O primeiro eu estava pensando em trazer para cá, mas eu não consegui me organizar para tanto e depois eu fui me perdendo ali nas coisas que eu tinha para fazer e tal. E no fim eu não gravei, vou gravar, mas eu comecei a ler outro livro, né, que é este camaradinho aqui, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, né, é um livro russo, né, e nossa, meu Deus, é muito diferente, né? Eu ganhei esse livro de presente da minha professora de língua portuguesa, a professora Joneia. Eu falei no outro vídeo, professora, se você estiver vendo esse vídeo, eu tô com muita saudade, muito obrigado pelo livro. Perdão por só estar vendo ele agora, mas eu queria te dar o feedback que eu tô gostando muito, muito do livro. É um livro, assim, muito diferente de tudo que eu já li, né? O Dostoiévski tem uma forma de escrever diferente, e também os personagens, e também o fato de ele estar ambientado ali na Rússia, e eu não saber nada de russo, nada de Rússia, nada de São Petersburgo, e Moscou e tal, enfim, mas eu li um pouquinho do prefácio. É do prefácio, o tradutor ele escreve um pouco, né, sobre o livro, né, até para quem não tem familiaridade entender um pouco. Eu não li muito, eu li só um pedacinho para eu não pegar o que que acontece assim no meio, né? Tentando manter a experiência, né? O mais sem saber, sabe o que acontece, mas é, tá no tá na capa, né? Crime e castigo. Por que crime e castigo? Porque acontece um crime, né? Evidente, né? A gente acompanha a história do Raskolnikov, que é um ex-estudante, né? Ele é, né, um universitário, um ex-universitário, na verdade, porque ele deixou a universidade e ele, sabe, assim, ele passa por uma série de pensamentos e transformações, é uma vida muito humilde, né, uma vida muito pobre lá na Rússia, né, ele é sustentado pela mãe e pela irmã, que moram longe, né, até determinado ponto do livro, e depois eles retornam. Queria fazer, né, só um parêntese que eu não terminei o livro ainda, eu tô com 300 páginas lidas, mas eu queria deixar aqui o registro porque é um livro muito grande, ainda faltam 400 páginas, né, e eu não sei muito bem o que vem ainda, mas eu queria falar assim de como que eu tô achando a leitura, né? É um livro interessante, né? O Dostoiévski escreveu ele enquanto ele estava preso na Sibéria, né? Ele estava, né? Ele foi preso, né? E aí antes dele ser preso, ele foi condenado à morte e pouco tempo antes de ser executada essa pena de morte dele, o Kizar, eu acho que era o Kizar, ele revogou, né, essa pena de morte para trabalhos forçados lá na Sibéria. E lá na Sibéria ele começou a ter crises de epilepsia, né? Essa é uma doença que acompanharia ele até o fim da vida, né? E eu estudei um pouquinho para saber um pouco mais sobre ele. Ele era um cara que, depois de um tempo, ele começou a ser viciado em aposta, em jogo, e aí isso aí acompanha ele pela vida também. Isso
faz com que assim o dinheiro que ele ganhasse nos livros, né, ele tivesse que escrever livros para poder se sustentar e depois sustentar a família. Enfim, é uma loucura, é uma coisa que você não espera, sabe? Você olha e fica, nossa, meu Deus, mas você vê que a vida dele não está assim, tão distante, é uma vida humana, é uma vida cheia de, né, coisas boas, coisas ruins, percalços, problemas. Você vê que e era um cara muito, meu Deus, né? O cara foi preso, escreveu quando estava preso, né? Escreveu livros antes, né? Ele amava, ele sempre amou, assim, junto com o irmão dele, a literatura. Eles fundaram, eu acho que foi uma revista, algo assim. E só que assim, o dinheiro que ele ganhava, ele acabava perdendo, né, nesse vício de jogo, né? E aí teve vezes que ele escrevia para poder bancar o jogo. Era uma coisa assim, meu Deus, né? E enfim, é isso que é o, né, pano de fundo, né, do Dostoiévski, da história, né? E enfim, o livro ele acompanha o Raskolnikov bom, ele comete um crime, né? Ele, na verdade, ele fica uma parte do livro inteiro planejando o crime, aí ele faz perguntas morais, pô, isso aqui deve ser feito ou não, será que isso aqui é prudente? E aí ele vai pensando, né? Porque tem várias nuances, né, no crime que ele vai cometer, um assassinato. E, enfim, ele conhece algumas personagens que no primeiro momento eu vou tentando entender para que elas estão ali, ou qual o motivo delas, mas lá um pouquinho mais na frente eu entendo. Ah, tá, é por isso aqui, então é esse ponto. E ele vai, né, no momento que eu tô nessa jornada, né, pré-crime, crime e pós-crime. E aí a cabeça dele vai se transformando assim, né? E aí você fica na dúvida, pô, ele é um cara ético, ele é um cara antiético, ele o que que ele é, né? Ponto, né? E aí, enfim, é meio que isso que eu tô pensando agora, né? Gravei assim rapidinho, eu não tô tendo muito tempo para poder, pelo menos não muito tempo produtivo para poder falar sobre. Mas fazia muito tempo que eu não me dedicava a ler, né? Eu li o primeiro livro no mês 2, mês um, foi no primeiro mês do ano, e eu passei uns 3 meses sem ler, e era um hábito que eu tinha comigo, e era algo que, assim, que eu gostava muito. Até gravei um vídeo, acho que já há um ano atrás, sobre o hábito de ler. Eu nem revi mais esse vídeo, eu não sei nem o que que eu falo nele, porque eu acabo tendo um pouco de vergonha, né, de rever, não sei, essa exposição na internet é algo para mim que eu ainda não me acostumei, né, eu ainda tenho um pouco de vergonha, né, de falar e de saber que as outras pessoas estão me vendo, mas pouco a pouco eu vou vencendo isso. Enfim, então eu queria deixar aqui o registro. Tem mais um livro que eu estou planejando a ler depois, né? Depois do Crime e Castigo, que é O Nome da Rosa, que é um livro que o meu professor de língua portuguesa, o professor Luiz, me deu de presente de aniversário, e eu ainda. Esse eu não tive ainda a coragem de começar a ler, porque eu achei ele muito. Sabe, não era o momento, assim, eu comecei a ler, não é o momento, tá? Não é agora. Mas eu acredito que depois do Crime e Castigo seja a hora de ler ele e entender, né, Humberto Eco, né? Acho que era isso. Eu vou trazer depois um outro vídeo, né? Depois que eu finalizar o Crime e Castigo, né? Esse aqui é um vídeo parte um, né? Um parte um do Crime e Castigo. Mas eu queria dizer que eu tô gostando bastante. Eu recomendo para quem sabe, quer muito ler Dostoiévski, quer muito, assim, ler um pouco de literatura russa, né? Que é difícil falar um pouco da Rússia hoje, porque é um país que, assim, é muito complicado, né? A gente tem uma parte ideológica muito forte hoje em dia, né? Tem a questão, né, Rússia, né, guerra na Ucrânia, e depois os Estados Unidos, né, tem umas questões lá, tem o fato, né, de ter essa briga, né, do capitalismo, o socialismo, enfim, do próprio Vladimir Putin ser uma pessoa que acaba, né, você olha para a Rússia, você já pensa nele, aí você já fica com o pé atrás nas coisas que vem de lá, mas
A Rússia, sabe, é muito grande, tem muitos pensadores, tem muitos filósofos, muitos escritores, e eu acho que a gente não pode generalizar tudo por causa, sei lá, de uma pessoa só, né? Enfim, dado fechado parênteses, é isso hoje. Muito obrigado se você chegou aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever. Considere também compartilhar, sei lá, para seus amigos, seus familiares, para alguém que goste de literatura também. Eu ajude a poder divulgar mais esse trabalho, também esse hábito, né, da leitura, de falar sobre literatura. Eu acho que é algo que a gente tem que fomentar no nosso país, tem que fomentar no nosso cotidiano, né? E, enfim, é isso. Um abraço, um beijo, tudo de bom para vocês e até a próxima.